Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Amar. Fica comigo até o final desse vídeo e vem saber tudo o que ainda vai acontecer. Depois do bafafá da semana passada, onde a Perla descobriu que o seu noivado não passou de uma farsa, a Morena vai ficar totalmente arrasada. Ela vai simplesmente sumir. Diga que você nunca teve vontade de sumir quando teve uma raiva. Pois bem, a Perla consegue simplesmente despistar-se de todo mundo e sumir. Todo mundo, lógico, fica preocupado com ela. Só que a Estrela conhece ela muito bem e conta para o Valentim onde sua irmã supostamente está. Valentim vai correndo até ela para pedir então perdão, porque não foi de má intenção que ele pediu ela em casamento, e contar a ela a verdade sobre como tudo aconteceu, o que vai deixar a Perla muito mais arrasada ainda. Quando o Valentim encontra a Perla lá na praia, ela fica irritadésima e manda que ele vá embora. E pergunta como que ele descobriu que ela estava ali, e questiona se foi a Estrela quem lhe contou. Valentim diz: chega de mentiras, sim, foi a Estrela que me contou. Aí então a Perla começa a desabafar com ele, contando que sempre esteve apaixonada por ele e que ele nunca sequer percebeu, o que deixa ela ainda muito mais triste, porque ele nunca viu. Aí então ela começa a contar, perguntando se ele se lembra de sua festa dos 15 anos. Valentim diz que sim, ele consegue se lembrar desse dia. Ela pergunta se ele nunca notou algo de diferente nela. Ele pergunta de que tipo de diferença é essa que ela está perguntando. Perla revela para o Valentim que desde aquela festa ela pôs os olhos nele e conseguiu ver um brilho diferente no Valentim, e que desde então ela sempre foi apaixonada por ele, mas ele nunca notou isso, e que até o pedido de namoro que ele teve com ela foi forçado e o noivado foi sem querer. Ela fala que ela foi uma verdadeira tonta todo ao momento ao lado dele e pergunta se não seria melhor eles terminarem a relação, porque o que adianta continuarem engatando cada vez mais os passos de algo para o futuro, se sequer ele quer estar com ela. Aí então o Valentim tenta justificar para a Perla que as coisas não são bem assim. Ele também a ama mais do que qualquer outra coisa e que as coisas não são como ela está pensando. Depois que a Perla abre o coração para o Valentim, ele decide abrir o coração para ela, dizendo que a ama mais do que qualquer coisa e que não há história no mundo mais linda de amor do que a deles dois. Ele diz que se entrega totalmente a esse relacionamento, a esse sentimento, e diz para ela que é recíproco tudo que ela sente por ele e que ele também sente por ela. E ele diz que eles estão a minutos do casamento e pede para que a Perla não desista, não largue ele no altar. Ele diz que vai fazer de conta que toda essa história ruim que aconteceu não aconteceu e que ele vai guardar apenas para lhe fazer um homem mais forte, e diz que quando chegar a data certa, o dia certo, a hora, tudo certinho, o local combinado do casamento dos dois, ele vai e espera que ela também apareça por lá. E depois de toda a conversa lá na praia, o Valentim então deixa a Perla decidir sobre se vai ou não se casar com ele e então vai embora. Só que chega o grande dia da praia, que agora se tornou o dia do casamento dos dois. O Valentim está lá na igreja totalmente aflito, esperando se a Perla vai ou não para o casamento. Aí então o Valentim se prepara todinho, vai para o altar e fica lá esperando por ela. Tá Neemias, tá a Terezinha, tá todo mundo lá esperando por ela, mas nada dela aparecer. Aí a noite começa a cair e todo mundo fica no suspense danado. Será que a Perla vai ou não vai aparecer? Vemos que o Fábio, Estrela, Érica, tá todo mundo lá tenso, esperando por ela, e Yasmin também, mas nada dela chegar. Aí então o padre começa a olhar as horas e então o Pascoal responde para o padre que a noiva está já chegando. Só que é um tiro no escuro. O Valentim deixou nas mãos da Perla decidir sobre se vai ou não se casar com ele, mas ela não lhe deu resposta se iria aparecer na igreja. Quando a noite cai e nada da Perla aparecer, o Valentim já está começando a chorar. Os seus olhos enchem de lágrimas porque ele acredita que ela não vai aparecer. Claro que todo mundo lá da igreja também começa a pensar a mesma coisa, que a Perla não vai aparecer. E o Valentim começa a chorar. Até que então, do nada, uma gritaria e todo mundo olha para trás, que é quando então a Perla fala:
Sim, eu vou me casar com você. E sim, eu quero me casar com você. Ele começa a dar pulinhos de felicidade. A marcha começa a tocar, então, a música de casamento. Todo mundo bate palmas. É uma cena pra lá de emocionante. Ela com os olhinhos, gente, brilhando, porque ela vai... E o casamento acontece. O padre pergunta se Perla aceita se casar com Valentim e Valentim aceita se casar com ela. Daí, então, o padre começa a fazer, então, a mensagem sobre o casamento e eles ficam felizes da vida ali naquele momento. Daí eles fazem juras de amor lá no altar. O padre faz todas as perguntas e eles aceitam e começam a troca de aliança naquele momento. E realmente agora eles estão sem mentiras nenhuma, nada que os condene e podem desfrutar desse amor. A Perla ainda carrega consigo mesmo um grande segredo que logo logo eu vou contar qual é. Se você está curioso para saber qual é o grande segredo que a Perla esconde, comenta aqui abaixo o segredo da Perla que eu vou te contar. Aí eles colocam as pratas para poder trazer sorte ao casamento, na mão de um, passando para o outro, e finalizam ali aquela cerimônia linda com um beijo. Aí então, logo após o casamento de sua irmã, a Estrela vai até a casa do Fabian, que chamou ela porque precisa conversar com ela algo urgente e importante. Ele puxa uma cadeira e fala para a Estrela que ele tem provas que podem fazer com que o Sérgio não abra mais a sua empresa lá, a pescaria. E diz que ele pode juntar provas e precisa da ajuda dela e do total apoio. Só que a Estrela, gente, diante de tudo isso, ela começa a ficar com um semblante meio que diferente. E diz que ela não vai poder ajudá-lo. O Fabian estranha, porque a Estrela é a principal apoiadora de seu projeto. Fabian pergunta o que foi que mudou, porque ela sempre o apoiou, sempre o ajudou. O que foi que aconteceu? Aí então a Estrela fala que ela não pode ir contra o Sérgio, porque ela prometeu a ele lhe ajudar nas questões com o pai de Sérgio sobre a pescaria, sobre a pesqueira, que é a empresa que ele quer abrir. Aí então o Fabian fica indignado e fala que ela não pode ir contra os sentimentos dela. Aí ele então fala: você vai largar tudo que você sente somente para apoiar o Sérgio? Eu não consigo acreditar, meu amor, por que você está fazendo isso? E então ele parte para dar um beijo na Estrela, que o rejeita. O Fabian fica sem entender o que é que está acontecendo com a Estrela, que mudou com ele. Há uma frieza enorme no ar e ele consegue perceber isso. Aí então ele questiona a Morena sobre o que é que está acontecendo entre eles. Nesse momento, a Estrela abre o coração e desaba. Ela então fala perguntando para o Fabian por que ele foi dormir com a sua melhor amiga, que é a Érica, e questiona sobre o filho que ela está esperando. Fabian não tem palavras para responder à amada, porque realmente ele traiu a Estrela. Só que de fato, gente, a Érica não está grávida, ele não dormiu com ela e que ela batizou a bebida dele e que por isso ele não consegue se recordar de nada do que aconteceu naquele dia. Só que para a Estrela foi uma traição porque ela não sabe sobre as armadilhas que a Érica aprontou. Após o casamento, Valentim vai para o seu quarto com a Perla. Ele corre para o banheiro para poder se arrumar, se periquitar todinho, colocar perfume e ficar lá no capricho para que possam ter sua primeira noite de amor. Só que o problema disso tudo é que ele esqueceu de combinar isso com a Perla. Perla esconde um grande segredo e é esse grande segredo que fará eles não terem a sua primeira noite juntos. Diante de tudo isso, enquanto ele está no banheiro com um ânimo total, claro, diante de que eles são noivos, né? Acabaram de se casar, a expectativa está a 1000. Perla não conta com isso. Perla carrega dentro de si um grande segredo que somente ela, sua família e seu médico sabem sobre o que ela esconde tanto, e ela não contou para o Valentim, coisa que ela já deveria ter conversado e desabafado com ele, mas ela não conseguiu. Quando o Valentim volta para o quarto esperando ter um tchan-tchan-tchan, não, ela está dormindo, ou melhor, fingindo para não poder ficar com ele. Aí ele se deita todo animado ao lado dela, mas ela nem se mexe nem abre os olhos para dar a entender que está bem cansada. Aí ele percebe que ela está dormindo e decide não incomodá-la e deita bem do ladinho, mas fica estranhando, né? Porque na primeira noite deles juntos, ela poderia estar animada, mas ela acabou dormindo e ele respeita isso. Só que por sua vez, a Perla está com o coração, gente, na mão, acelerado a 1000, a ansiedade tomando conta, porque ela se arrepende de não ter contado para ele antes que ela
acabou então tendo a força antes da hora e que carrega dentro de si essa grande dor. Aí então esse é o grande segredo da Perla. E ela fica ali, né, gente, tristinha por não poder corresponder ao que o Valentim quer e também sem saber como que ela vai contar para ele que ela tem um grande medo nesse momento. Na manhã seguinte, Perla e o Valentim estão juntos para poderem conversar. A Perla está tentando fugir dele para não justificar sobre as coisas. Aí ela está muito nervosa e tentando fugir do seu esposo, mas ela também não consegue contar para ele o que de fato está acontecendo. Quando ele se aproxima até para dar um beijo nela, ela meio que rejeita, mas depois vai lá e lhe dá um beijo também. Aí ele fica sem saber o que fazer, mas acaba que tentando avançar o sinal mais uma vez com a Perla. Perla até tenta se entregar um pouquinho, mas ela não consegue, o que deixa ela muito nervosa e o Valentim sem entender o que foi que aconteceu. Aí naquele momento ela começa a lembrar do dia em que ocorreu o mal com ela, que o tubarão pegou ela e fez o que não deveria, e ela fica totalmente nervosa sem conseguir corresponder ao Valentim e pede para ele tentar depois e pede perdão a ele, mas agora ela não consegue e ela fica totalmente nervosa. Aí ela pede perdão a ele e vai embora e Valentim fica sem entender completamente nada. Aí, para fechar a semana com chave de ouro, a Marina vai procurar o Gabriel para dizer a ele uma grande revelação daquelas bombásticas de não se aguentar de tanta emoção. Acontece que a Marina descobriu junto com o Nicolas que a Adriana sabotou os testes de DNA, aquele que ela tentou fazer com o Gabriel, que o Gabriel foi lá no quarto do menino e tentou fazer bem direitinho nele, escondidinho, para que Éder não desconfiasse e causasse algum tipo de desconforto no menino. Aí a Marina vai até a casa do Gabriel e fala: olha, deixa eu te pegar meu celular aqui porque eu quero te mostrar algo, eu quero falar com você algo importante. Ela começa dizendo para o Gabriel que a Adriana confessou para ele que os resultados de DNA eram falsos e que eu e o Nicolas somos os verdadeiros pais do Éder. Aí ela pega o celular e fala: aqui está o verdadeiro resultado de DNA, e o Gabriel começa a olhar. Aí ela conta que ela recordou de algumas cenas do dia em que ela perdeu seu filho e diz que ele sim, ele é o meu menino, meu coração nunca me enganou e eu tenho certeza que é ele diante agora dos testes de DNA. Aí o Gabriel fala assim: nós sempre tivemos razão, ele é o seu filho. Essa notícia é excelente, esse menino realmente pertence a você. Aí a Marina com um sorriso fala que sim, esse menino é meu. Gabriel diz que fica verdadeiro emocionado porque saber que o seu filho, que tanto queria conhecer sua mãe, agora encontrou. E diz que não tem nem palavras para falar com ela sobre isso. O Gabriel fica nervoso, gente, não porque ele não torça pela felicidade da Marina, mas é porque ele teme perder o seu filho para o Nicolas, que é o verdadeiro pai do menino. Aí a Marina começa a conversar com o Gabriel que ela está tentando ainda discernir tudo que acabou de descobrir, assimilar tudo bem direitinho e assim poder então dar continuidade para levar o caso até a justiça e ver o que eles vão fazer para poder preparar o menino para essa informação. Aí o Gabriel conta para a Marina que ele está muito feliz em saber disso. A Marina diz que está muito emocionada e que a ficha ainda não caiu que ela encontrou o seu menino. E essas são as próximas emoções. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber disso e muito mais aqui todos os dias atualizado. A novela Mais está na reta final, então fica ligadinhos aqui no nosso canal, porque todos os dias trazemos novidades exclusivas aqui especialmente para você. Não se esquece de nos contar também de onde você está nos acompanhando. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos.